Convido ao poeta Genivaldo Santos, nosso prezado Geni, para vir declamar seu poema Viagem pelo Brasil Brasileiro, e peço a atenção de todos, pois vamos ouvir um brasileiro afrodescendente, orgulhoso de sua origem e com sua alma privilegiada de poeta, consegue nos levar numa viagem de civismo, amor à nossa pátria mestiça, campeã, alegre e bela, aqui simbolizada por nossa bandeira azul e verde. Muito boa tarde a todos. Agora, confrades, às autoridades presentes e, em primeiro lugar, o meu agradecimento a Deus por um dia poder me dar a honra de fazer parte da Academia de Cultura do meu estado, chamada Academia de Cultura da Bahia. Para mim é um prazer sem tamanho, sem comparação. Então, muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. E aqui estou para que possamos, assim, fazer uma viagem nesse país que tanto amo. Convido vocês para que juntos façamos essa viagem. Terra de Veracruz, abençoada por Jesus, onde há muitas coisas boas, tem a Santa Catarina, Goiás e Amapá, Teresina e Alagoas. Minha terra é tão bonita que não há comparação. Conheça agora comigo o corpo de um país querido, que é todo dividido região por região. E começo pelas estradas e rios, que são as veias do meu Brasil e dão acesso ao coração. Amazonas é o teu pulmão, Bahia é seu coração, São Paulo é o braço forte que sustenta esta nação, Brasília é a cabeça que pensa pela nação. Torcemos por bons políticos, pois sabemos que é difícil reger a população. E agradeço a Bahia porque ninguém viveria sem ter um bom coração. O que se refere ao país é algo que nos convém. O Brasil nasceu na Bahia, não sei se você sabia, mas todo brasileiro é baiano também. É com satisfação e alegria que vivo nesta Bahia de um povo varonil, sabendo que houve um dia o nascer de uma nova terra que é chamada de Brasil. Brasil, encantador de leste a oeste, amável de norte a sul. Nordeste tem praias lindas, Noronha, água cristalina, beleza no Iguaçu. São Paulo ganhar dinheiro, o samba Rio de Janeiro. Bahia só fala em festa, Recife e Maracatu. O reggae é no Maranhão, Salvador não fica atrás. No sertão tem vaquejada e quando chega a madrugada, a moça encanta o rapaz. Parintins festeja o boi, Barretos não tem receio. Prepara-se o ano inteiro, investe muito dinheiro para mostrar o seu rodeio. Nosso povo não é pobre, pois o nosso Brasil é rico. Tem o rio Amazonas, tem Minas, tem Ouro Preto, tem também o São Francisco. Tem água pura, tem minério, aqui tem tudo que eu quero. A maior reserva verde também é nesse país. Falta mais educação, mas esta não é a razão para deixar de ser feliz. E como é rico esse país, a melhor parte da terra no mundo não tem igual. Terra fértil, produtiva, de uma gente criativa e um clima tropical. Vulcão, tempestade por aqui nunca passou, muito menos terremoto. O calor daqui eu suporto, o frio aqui nunca matou. 500 anos se passaram e muita coisa mudou, mas ainda tem arquipélagos e matas, lagos, rios, montanhas e cascatas, sem contar com o nosso amor. E por ser um porto seguro, foi que Cabral ancorou para descobrir um país a fundo, um mundo dentro do mundo onde Deus abençoou. Tu és uma pátria amada, também parabenizada por um povo varonil, povo forte, consciente, que sempre firme e valente representam você, Brasil. Porque bonito é ouvir o canto dos pássaros, curtir o litoral, poder ver o céu estrelado, viver de igual para igual. Bonito é assistir o nascente, é curtir o poente, é viver natural, poder dizer com alegria que o grito de Terra Vista foi da Bahia pela esquadra de Cabral. Bonito é curtir Sergipe, Ceará e Paraíba, bonito é o Pantanal, é viajar para Foz do Iguaçu, o chimarrão do Rio Grande do Sul. Bahia é o maior carnaval. Bonito é o Tocantins, o Pará, Paraná, Natal, Espírito Santo e a Bahia com seu encanto, o coração vai a 2000. Bonito é curtir o Acre, Minas, o calor das suas meninas. Bonito é curtir o Rio. Maravilha é viver tudo que você ouviu, e tudo isso se encontra em uma terra escolhida para se chamar meu Brasil. Muito obrigado.
Depois de ouvirmos a declamação desse poema bonito de Geni, convidamos agora ao Dr. Álvaro Dantas de Carvalho, que hoje recebe seu diploma de membro honorário desta academia e é destaque escritor do ano 2006, principalmente pela publicação do seu precioso livro Barão de Jeremoabo, o qual é descendente, cuja personagem está inevitavelmente incluída na história da Bahia. Hoje, Dr. Álvaro vai homenagear ao saudoso Dr. Jorge Calmon, jornalista, escritor, ex-presidente da Academia de Letras da Bahia e um dos grandes estimuladores ao crescimento do movimento acadêmico na Bahia, cuja bandeira confiou ao prezado confrade e amigo Dr. Benjamin Batista. Boa tarde a todos. Ilustríssimo senhor professor Hélio Rocha, diretor-geral da Faculdade Hélio Rocha, ilustríssimo senhor coronel Roberto Costa Guimarães, representando o excelentíssimo senhor vice-governador Edmundo Pereira Santos nesse ato, ilustríssimo senhor Benjamin Batista, presidente da Academia de Cultura da Bahia, demais membros da mesa, autoridades presentes, minhas senhoras e meus senhores. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todas as instituições culturais que me honraram com a escolha de escritor destaque do ano 2006. É com muita alegria e humildade que saúdo a Federação das Academias de Letras e Artes da Bahia, a Academia de Cultura da Bahia, a Faculdade Hélio Rocha, na qual neste momento eu quero passar às mãos do professor Hélio Rocha um exemplar do livro O Barão de Jeremoabo para a biblioteca da faculdade e depois trarei para todas as bibliotecas das demais instituições. A Faculdade Católica de Ciências Econômicas da Bahia, o Centro Cultural Madalena Lima, a Associação dos Filhos e Amigos do Município de Euclides da Cunha, a Academia Internacional de Letras, Artes e Ciências e a Academia Superiore de Crescita Personale. Também ao Dr. Rosendo Ferreira Neto, secretário da Academia de Letras e Artes do Salvador, em especial ao Dr. Benjamin Batista Filho, por tantas atenções dispensadas e pelo seu brilhante trabalho de fundar 67 das 70 academias hoje existentes em diversos municípios do estado da Bahia. A todos, muito obrigado. Minhas senhoras e meus senhores, quando soube através do Dr. Benjamin Batista Filho, presidente da Federação das Academias de Letras e Artes da Bahia e da Academia de Cultura da Bahia, que a mim caberia a missão de prestar uma homenagem póstuma ao Dr. Jorge Calmon, fiquei emocionado e sob o peso de uma grande responsabilidade. Primeiro, pelo homem que ele foi em todos os aspectos de sua vida, depois pelo amigo sincero e sempre presente que se tornou para mim e tenho certeza que para quase todos aqui presentes. Realmente é muito difícil, em 91 anos de vida, dedicados ao jornalismo, à cultura e literatura, sintetizar uma longa e profícua existência. Há tanto que falar sobre o Dr. Jorge, mas resolvi discorrer sobre o que mais me tocou em nossa convivência, a sua capacidade de inspirar os jovens e seu amor à cultura. Por isso, intitulei esse discurso da seguinte maneira: Dr. Jorge Calmon, o inspirador dos jovens e o mecenas da cultura. Sua biografia é por todos conhecida. Um ser humano como ele deixa rastros que não se apagam em todos que com ele conviveram. Mas vamos fazer uma breve retrospectiva de sua vida pessoal e profissional, porque dada a riqueza e dignidade com que foi trilhada, nunca é demais relembrá-la.
Nasceu Jorge Calmon em Salvador, na Rua do Genipapeiro, bairro de Nazaré, no dia 7 de julho de 1915. Último filho do comerciante Pedro Calmon Freire de Bittencourt e Maria Romana Muniz de Aragão Calmon de Bittencourt. Membro de uma grande família, teve 9 irmãos, entre eles o grande historiador Pedro Calmon. Sua grande família era também os funcionários do jornal à tarde, as instituições culturais que apoiava e emprestava o prestígio do seu nome e a infinidade de amigos que possuía. Casou-se em 12 de junho de 1948 com Leonor Seixas de Macedo Costa, com a qual teve 6 filhos: Maria Romana, Maria Dite, Mário, Maria Virgínia, Maria Teresa e Jorge, e estes o deram 12 netos. Iniciou o curso primário com a professora Laura Barbuda, concluído no Instituto Baiano de Ensino, onde também fez parte do curso secundário. No Colégio Antônio Vieira, estudou de 1929 a 1932. Em seguida, ingressou na Faculdade Livre de Direito da Bahia, diplomando-se em 1937. Ainda estudante de Direito, desempenhou expressiva ação política, participando da direção da Associação Universitária da Bahia, onde desenvolveu sua primeira atividade jornalística no órgão oficial da dita associação. Sua grande vocação foi o jornalismo. Iniciou a carreira em meados de 1934, quando tinha 19 anos de idade. Por recomendação do seu irmão Pedro Calmon, historiador e escritor, procurou Ernesto Simões Filho, fundador e proprietário do jornal à tarde, e depois de uma rápida entrevista pessoal, em que disse que era secundanista de direito e que desejava trabalhar no jornal, começou a trabalhar como auxiliar de arquivo e responsável por reportagens eventuais, sob a orientação do então redator-chefe do jornal, Ranulfo Oliveira, e à disposição do secretário da redação, Florencio Santos. Daí em diante, sua história de vida passou a se confundir com a trajetória no periódico, graças aos princípios que defendia como fundamentais para direcionar sua atuação profissional, como a preocupação em aprender sempre, lealdade para com o jornal, desinteresse pelo ganho imediato e estrita probidade no exercício da profissão, conquistou a confiança e a simpatia de Simões Filho, que ele apoiou e incentivou no exercício do jornalismo. Com a experiência que acumulou após 23 anos de convívio com o fundador do jornal, falecido em 1957, galgou todos os postos que podia alcançar. Contratado como repórter em 1935, passou a redator-chefe em 1949, permanecendo até 1971, quando assumiu a direção do jornal no cargo de diretor-redator-chefe até o ano de 1996, contribuindo neste veículo de imprensa por mais de 60 anos. Após se afastar voluntariamente, continuou a atuar como colaborador, escrevendo artigos semanais na página de opinião de À Tarde até os últimos instantes de sua vida. Neste longo período de sua existência dedicada ao jornalismo, comandou a transformação do jornal À Tarde no veículo de comunicação impresso de maior circulação da Bahia e do Nordeste do Brasil. Paralela às atividades técnicas do ofício de um jornalista, usou a sua profissão para defender com coragem aquilo que era bom para o progresso da Bahia, inspirado no seu mestre Simões Filho. Vivenciou intensamente os fatos históricos, tanto em sua terra natal como no Brasil e no mundo, acompanhou atentamente os principais acontecimentos ocorridos no século XX, dos quais, em sua função de jornalista e há 47 anos comandando a redação, noticiou os principais fatos ocorridos. No Brasil, o Estado Novo, as Constituições de 37, 46, 67 e 88, a redemocratização brasileira, o suicídio de Getúlio Vargas, o golpe militar de 64, a anistia, o movimento pelas diretas já. No mundo, a Guerra Civil da
Espanha, a invasão dos países do leste europeu pelas divisões de Hitler, a queda de Paris, as ações da Força Expedicionária Brasileira, as bombas atômicas sobre o Japão, tudo isso foram fatos históricos que a Bahia teve notícia através do jornal à tarde, sobre a supervisão do Dr. Jorge Calmon. Mas não só com a história se preocupou o nosso Jorge Calmon. No exercício de sua profissão, sensível a todos os problemas que afligem a humanidade, deixou um pensamento lapidar, abre aspas, não se constrói a democracia sob os alicerces da miséria e do analfabetismo, fecha aspas. Visão de futuro e consciência do presente eram uma constante em sua maneira de conduzir o jornalismo na Bahia. Sempre que podia, seja em seus editoriais no jornal ou em discursos e conferências, expressava sua preocupação em relação aos problemas sociais, a exemplo do acesso à educação pelos jovens, o crescimento populacional e a violência urbana. Homem de existência multifacetada, que abraçou muitas bandeiras, causas e instituições, não só ao jornalismo se dedicou Jorge Calmon. Logo após formar-se em Direito, fundou com Pinto de Aguiar a editora Cruzeiro, demonstrando ainda cedo sua tendência pelas atividades culturais. No magistério, iniciou sua carreira em 1941 como professor de português e História do Comércio na Escola Comercial Feminina da Bahia. E no mesmo ano, nomearam o professor titular de História das Américas da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia, de onde se tornou titular, sendo professor emérito, aposentando-se em 1985. Foi professor voluntário de técnica de jornal no curso de jornalismo da Faculdade de Filosofia da UFBA, em 1956, chefe dos departamentos de História e de Jornalismo, vice-diretor da Faculdade de Filosofia e presidente do Núcleo da Bahia da Associação Nacional dos Professores Universitários de História. Coerente com seus princípios éticos, sua educação esmerada e a fidalguia no tratar, ingressou na política como deputado à Assembleia Legislativa da Bahia, eleito pela União Democrática Nacional em 1947, reelegendo-se pelo Partido Libertador e exercendo o mandato até 1955, tendo sido líder da maioria. Participou dos trabalhos da primeira Constituição do Estado e desenvolveu diversos estudos, tais como o êxodo de baianos para São Paulo, os preços do petróleo baiano, as tarifas de água e sobre a decadência das estradas de ferro. No governo de Lomanto Júnior, em 1963, foi convidado para a pasta de secretário do Interior e da Justiça, cargo que exerceu até 1966. Ocupou ainda o cargo de ministro do Tribunal de Contas do Estado entre 1967 e 1971. Em 1969, tornou-se relator de contas do governo. Sempre se dedicou a entidades culturais. Seu prestígio manteve e ampliou uma infinidade de instituições. Membro da Academia de Letras da Bahia, foi seu presidente e sócio benfeitor, tendo seu nome sido conferido ao pavilhão construído para a biblioteca e o arquivo da Academia de Letras da Bahia. Membro da Academia Brasileira de História, do Instituto Geográfico Histórico da Bahia, tendo falecido como seu presidente de honra, sócio correspondente do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, eleito por proposta do presidente Américo Lacombe, sócio benemérito e presidente da Associação Baiana de Imprensa, membro da Comissão de Liberdade de Imprensa da Sociedade Interamericana de Imprensa, sócio titular e fundador da cadeira número 34 do Instituto Genealógico da Bahia e seu presidente de honra. Voltando à esfera da imprensa, foi presidente da Rádio Cultura da Bahia em 1955 e membro do grupo de trabalho constituído pela Presidência da República para estruturar a Agência Brasileira de Notícias do ano de 1961. Era o decano da imprensa baiana. Além de uma infinidade de artigos de imprensa e conferências sobre assuntos históricos
da Bahia e muitas outras. Todas tinham o apoio amigo do Dr. Jorge. A velha provincial de divulgação dos eventos culturais aconselhava com a larga experiência que tinha em aspectos administrativos, fazia doações pessoais, demonstrando seu desprendimento e o desejo de socializar os bens culturais, como fez quando doou sua coleção particular de louça brazonada para a Academia de Letras da Bahia, e muitas vezes impedia que a instituição deixasse de existir. Bastava o patrocínio, mesmo que à distância, de Jorge Calmon para reavivar-lhe a chama. O Instituto Genealógico da Bahia, fundado em 1945, teve Jorge Calmon na época contando com 30 anos de idade como um dos seus fundadores. Ao lado de João da Costa Pinto Dantas Júnior, Cid Teixeira, Antônio de Araújo de Aragão Bucão Sobrinho, Afonso Rui de Souza, Hermaneza, Mário Torres, entre outros, concretizou a ideia da criação de uma instituição que estudasse, cultivasse e difundisse a genealogia e heráldica através de pesquisas, reuniões, conferências, cursos e publicações de uma revista. O Instituto funcionou de vento em polpa durante 31 anos. 21 revistas foram lançadas. Palestras, cursos, congressos foram realizados, movimentando a vida cultural baiana nos estudos de genealogia e história social. Durante todo esse período, Jorge Calmon participou da vida da instituição, arranjando verba no período em que foi deputado, divulgando no órgão de imprensa que dirigia, dignificando a instituição com sua respeitável presença. Em 1976, o Instituto Genealógico lançou sua última revista e, com o falecimento dos principais sócios fundadores, a instituição passou por um período de letargia. Em fevereiro de 2004, recebi um telefonema de Dr. Jorge em que me disse assim, abre aspas, Alvarito, assim ele me chamava, estou te caçando, já te telefonei o dia inteiro e não estava conseguindo te encontrar, mas finalmente consegui. Estou com a ideia de revitalizar o nosso Instituto Genealógico. É uma instituição da máxima importância para a cultura baiana e não podemos deixar que desapareça. Gostaria de propor a criação de uma nova diretoria e queria indicar o seu nome para presidente. Você aceita? Fecha aspas. Sem titubear, disse que aceitava. Num relampejo de pensamento, refleti comigo mesmo como negar tal investidura. Além de ser formado em História, estava sendo digno da confiança do emblemático e respeitado Dr. Jorge Calmon. De lá para cá, o Instituto só teve a crescer. Convocamos a nova diretoria, reunimos os sócios antigos e elegemos novos para preencher as cadeiras vagas. Com essas atividades, passei a conviver mais de perto com o Dr. Jorge. Já o conhecia de nome, é claro, mas meus contatos com ele eram muito esporádicos. De vez em quando, na Fundação Pedro Calmon, onde eu trabalhava como historiador, com seu amigo Dr. Afonso Maciel Neto, e quando dos encontros dele com meu tio e seu primo, José Gabriel Calmon da Costa Pinto. O convívio mais próximo só me fez certificar a imagem que eu tinha dele. Oriundo de tradicionais famílias do recôncavo baiano, agia como um fidalgo, vivendo na prática a nobreza dos sentimentos. Sua maneira gentil e afável me cativou e na minha alvorada da minha juventude passei a tê-lo como modelo e exemplo de vida. Quando da convocação para a primeira Assembleia Geral para reunir os sócios do Instituto, fui à Mansão da Vitória, aonde o Dr. Jorge residia desde 1960. Bela construção de linhas arquitetônicas clássicas, com a qual ele mantinha uma relação sentimental. E pedi a ele que telefonasse para os consórcios para fazer o convite. Tinha certeza que sua interferência ia levar a presença de todos para a reunião
que estava destinada a ressuscitar o Instituto Genealógico da Bahia. Não deu outra. No dia marcado, o recinto ficou lotado. Dr. Jorge assumiu a presidência como sócio mais antigo, conduziu os trabalhos e me indicou para a direção da instituição. Em todos os momentos que eu precisei do seu conselho e apoio, esteve sempre solícito. Por telefone, ou se fosse um assunto mais importante, me recebia em sua residência para trocarmos ideias sobre que medida adotar. Muitas saudades já sinto desse convívio. São tantas passagens a contar e momentos de atenção e carinho dispensados por Dr. Jorge, que levaria a tarde todas as rememorando. Certa ocasião, precisava discutir com ele o problema de não ter o Instituto Genealógico uma sede própria. Estamos hospedados em uma sala do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, que apesar da boa vontade e acolhida da sua presidente, professora Consuelo Ponder de Sena, ficávamos constrangidos e com receio de estarmos incomodando. Telefonei para o Dr. Jorge e disse a ele que precisava conversar um assunto importante. Ele pediu que eu falasse, mas eu disse que seria melhor pessoalmente. Prontamente me perguntou a hora e o local do encontro. Às 17 horas, chegou no Instituto Histórico e fomos conversar sozinhos na sala do Instituto Genealógico. Expus o problema e ele me disse que eu não me preocupasse, porque ele garantia que o Instituto Histórico, como instituição mais sólida e antiga, e qualquer que fosse seu presidente, não ia se incomodar com a nossa presença. Muito pelo contrário, cultivaria com prazer a convivência, procurando realizar atividades conjuntamente em prol da cultura baiana. Era seu firme desejo que o Instituto Genealógico e o Instituto Geográfico Histórico caminhassem juntos, pois os considerava instituições irmãs e complementares. Mas, com este pensamento, Dr. Jorge colocava em prática o ensinamento do filósofo Sócrates, que desde a antiguidade nos ensinou: o grande segredo para a plenitude é muito simples, apenas compartilhar. Mas o último depoimento que vou dar sobre sua importância na revitalização do Instituto Genealógico foi na ocasião da preparação para o lançamento da nossa revista de número 22, publicada em 2005. Vou contar detalhadamente, sem censuras, pois falo neste momento com o coração, e a voz do coração é espontânea quando quer expressar o carinho e a saudade por um amigo que se foi. Após a preparação de todo o material de pesquisa para a nossa edição comemorativa dos 60 anos do nosso Instituto, nossa revista ficou orçada em R$16 mil. Tínhamos na poupança do Instituto R$10 mil. Mandamos a gráfica fazer o trabalho de editoração, mas R$6 mil nos faltava para autorizar a publicação. A data do lançamento se aproximava, os convites já estavam prontos e sem dinheiro ficamos em uma encruzilhada. Convoquei a diretoria, Dr. Jorge Calmon na época estava viajando, e relatei o problema, chegando à conclusão que o lançamento da revista tinha que ser cancelado. Quando soube do retorno de Dr. Jorge, telefonei para ele e marquei para ir à casa dele para comunicar o fato. Como de costume, prontamente me recebeu e relatei nossa situação. Ele ouviu tudo com bastante atenção e no final disse com aquela sua voz mansa e seu sorriso amável, abre aspas, você vai publicar essa revista. De maneira nenhuma o Instituto Genealógico vai deixar de comemorar seus 60 anos de existência após tanta luta e tanto esforço. Eu perguntei como seria possível isso. E ele disse, eu vou te dar o dinheiro agora. Diante da resposta, fiquei surpreso e emocionado, só me restando expressar a gratidão em meu nome e de toda a diretoria e sócios do Instituto Genealógico. Depois do diálogo, ele levantou-se para assinar o cheque. Eu disse a ele que não precisava ser naquele momento,
só iria efetuar o pagamento na gráfica com um mês depois. E novamente ele demonstrou sua generosidade. Abre aspas. Meu filho, leve logo o cheque. A minha alegria é partilhar o que eu tenho com os outros. Permitir que um maior número de pessoas possa ter acesso à cultura. Depois eu posso morrer e você fica sem o dinheiro para publicar a revista. Fecha aspas. Levantou-se, foi para a máquina de escrever e preencheu o valor. Conto isso porque todos vocês sabem das dificuldades que as instituições culturais passam nesse país e a disposição do Dr. Jorge em sempre ajudá-las. A revista saiu, o lançamento foi um sucesso e cumprimos nossa missão, graças à ajuda de Dr. Jorge Calmon. No prefácio que escreveu para a nossa revista, intitulada Atestado de Vida, ele disse: é o que esta revista significa, atestado de vida, certificado não já de nascimento, mas de maturidade, prova convincente de existência, certidão de que a instituição continua a produzir frutos, agora representados por esta publicação, que, se Deus quiser, terá vida longa, assim permitam o ânimo e a pertinácia dos seus dirigentes. Assim era Dr. Jorge Calmon, sempre disposto a fazer de sua vida um instrumento de serviço e de amor ao próximo e às instituições culturais da Bahia. Tenho certeza que todas as instituições culturais da Bahia têm algum depoimento para prestar sobre a presença humana de Dr. Jorge na vida de cada uma delas, pois ele foi para todos, para todas, um baluarte de múltiplos talentos, uma referência de retidão. Que Deus permita que Dr. Jorge continue do céu a ajudar o nosso Instituto Genealógico e a todas as demais instituições culturais, mantendo viva e acesa a chama do trabalho, da seriedade e do amor, para que ele continue trilhando seu caminho aberto ao diálogo e disposto a se tornar uma página viva de nossa história social. Minhas senhoras e meus senhores, a partida de Dr. Jorge Calmon para a eternidade o faz entrar definitivamente no panteão dos ícones da cultura baiana, transformando em lembrança